Senhores, hoje vou abordar dois temas que não estão sendo divulgados, porém posso afirmar que são importantes e têm grande influência em nossas vidas. O primeiro é o julgamento da PEC 39 de 2022, que foi aprovada agora no dia 4 de novembro de 2025 e que trata dos tribunais de contas, e o segundo é uma decisão do STJ que diz que um presídio com médico, uma vez por semana, dá margem para a prisão domiciliar humanitária, quando o preso é portador de uma patologia crônica e grave. Porém, antes de apresentar os temas, eu quero estabelecer para os senhores algumas premissas que eu defendo. A primeira delas é a de que o Estado é o maior violador de direitos naturais que existe. E os direitos naturais, que são a vida, a liberdade e a propriedade, são inerentes a todo ser humano. Entendam, os senhores têm naturalmente, pelo simples fato de nascerem, o direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade privada, com todos os ônus e bônus que tais direitos naturais carregam consigo. Não é o Estado que dá esses direitos aos senhores. O Estado deveria simplesmente ser um garantidor de que todo indivíduo possa desfrutar, convivendo em sociedade, desses direitos naturais. Nessa premissa, quanto mais poder nós damos ao Estado, menos nós podemos desfrutar dos nossos direitos naturais e de nossa liberdade de ação negativa, que é o direito de fazermos o que bem entendermos com nossas vidas, sendo que nossas ações não podem gerar externalidades indesejadas aos demais. Então, se nós temos ciência que o Estado é um violador de direitos naturais e que os indivíduos que o compõem, sempre buscam minar nossa liberdade de ação negativa, e geralmente esses indivíduos tiram nossa liberdade e nossas propriedades em proveito próprio, então é sábio nos mantermos sempre vigilantes. Senhores, minha fala está muito técnica. Vou falar de uma forma mais simples e usando um exemplo concreto. Durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, eu, que sou um indivíduo de direita, vi muitos dizendo as seguintes frases: cadeia não é lugar de férias, a vida lá tem que ser ruim mesmo. Outra frase que eu ouvi direto: bandido bom é bandido morto. E a principal: direitos humanos para humanos direitos. Pois bem, segundo estas frases, é legítimo o Estado manter os criminosos em uma cadeia em condições precárias, se alguém se enquadra nas leis vigentes como criminoso. Então não tem problema que seja morto, e se alguém não está agindo como determinam as leis, então não é um humano direito, logo não tem direitos. E aqui está um grande erro de parcela da direita. Senhores, quem determina se um indivíduo está às margens da lei ou não é o Estado. E poucas vezes os crimes que o Estado cria convergem com a moral vigente e com os direitos naturais. Vamos aos exemplos simples. Está às margens da lei um indivíduo que deixa de pagar o IPVA. Logo, se este indivíduo devedor do IPVA for parado pelo Estado com o licenciamento do veículo vencido, terá sua propriedade legitimamente adquirida tomada na mão grande. O mesmo se aplica a um indivíduo que não pode pagar o IPTU de sua casa. Por estar às margens da lei, terá a sua casa, seja adquirida ou herdada legitimamente, tomada pelo Estado, e se resistir a tal botim, será vitimado pelas forças de segurança pública e considerado um marginal pelo judiciário. Ou podemos citar a pauta armamentista. O Estado é sempre sinônimo de ineficiência, logo não consegue garantir a segurança de todos. E mesmo que fosse eficiente, não conseguiria fazê-lo o tempo todo. Porém, o mesmo Estado ineficiente em garantir a segurança de todos impede que o indivíduo tenha ferramentas de autodefesa. E se um dos senhores é flagrado portando uma arma registrada ou ilegal, visando defender sua vida e a vida de seus familiares,
É preso porque não possui a permissão do Estado para exercer seu direito natural de legítima defesa. É simples. O senhor está com uma arma. O Estado te nega o direito de portá-la e não garante a sua segurança. Porém, se o senhor usar esta arma para se defender de um marginal, o senhor será preso e se tornará um marginal, simplesmente porque agiu às margens da legalidade vigente. A legalidade que diz que o senhor não tem o direito de possuir uma ferramenta legal de defesa, mesmo que seu contexto de vida demande uma. E os senhores ficam diante do seguinte dilema: respeitar a lei vigente, ser vítima de um bandido e morrer incumprindo a lei, ou ter uma arma em desconformidade com a lei e, se a usarem em defesa legítima da própria vida, tornam-se marginais pelo descumprimento da lei. E ainda temos os casos onde políticos e burocratas usam a lei para criminalizar aquilo que não gostam. Resumindo, senhores, para que qualquer um de nós torne-se um marginal, alguém que está às margens da lei, basta que alguém com uma caneta poderosa nas mãos decida nos tornar criminosos. E quando eu ouvia essas frases, eu sempre dizia que os direitos humanos foram deturpados pela esquerda e têm sido usados para proteger marginais que atentam contra a vida e contra a propriedade privada. Porém, que não podíamos perder de vista que os direitos humanos, os direitos fundamentais, são uma ferramenta que tem como função prima facie limitar os poderes do Estado e impedir que seus membros cometam excessos contra nós, o povão. E agora eu vou dar aos senhores um exemplo real e atual, onde fica claro que quando nós damos ao Estado o poder de não respeitar os direitos humanos, de atropelar a moralidade, nós estamos dando legitimidade para um ditador que pode surgir amanhã. O Estado tem o poder de decidir quem é ou não criminoso. E o Estado brasileiro decidiu que os presos políticos do 8 de janeiro são criminosos. Assim como decidiu que o ex-presidente Bolsonaro é um criminoso, mesmo que seja óbvio que eles não cometeram os crimes que a eles são atribuídos. E quando foi questionado sobre a situação dos presos políticos do 8 de janeiro na cadeia, o ministro senhor Alexandre de Moraes usou uma frase que muitos da direita usaram em um passado recente, abre aspas, prisão não é colônia de férias, fecha aspas. E muitos da esquerda repetiram a frase que parcela da direita sempre usou, repetiram de forma irônica. E a frase é a seguinte: bandido bom é bandido morto. E eu me sinto à vontade e coerente com o que sempre defendi aqui no canal e mesmo antes dele, para criticar as condições em que os presos do 8 de janeiro estão, para criticar a morte do senhor Clezão e a perda da visão do senhor Lucimário, ambos por falta de atendimento médico. Porque eu nunca defendi a tese de que a cadeia deveria ser um lugar onde vale tudo para punir-se um criminoso. Até porque eu sei que, embora realmente existam criminosos reais e perigosos, também existem aqueles que são tornados criminosos porque desagradaram algum poderoso que tem uma caneta nas mãos. Da mesma maneira que, sendo um criminoso perigoso, ou alguém que foi tornado criminoso porque desagradou algum poderoso, eu defendo que, se tal indivíduo estiver demandando um tratamento médico especializado, ele deve ser atendido em suas necessidades. Bem, senhores, dadas as minhas premissas, vamos ao primeiro tema deste vídeo. O ministro do STJ, senhor Sebastião Reis Júnior, decidiu que um presídio que recebe a visita de um médico uma vez por semana e que não tem serviço diário de enfermagem não está preparado para tratar de presos que tenham uma doença grave. E eu concordo com isto e gostaria que essa decisão se estenda ao caso do ex-presidente Bolsonaro, que visivelmente está com graves problemas crônicos de saúde
desde que foi vitimado pelo ex-filiado do PSOL, o marginal Adélio Bispo. E lamento que o senhor Clezão e tantos outros presos políticos do 8 de janeiro não foi no caso do Clezão, e não estejam sendo contemplados com este benefício. Porém, dentro da realidade fática atual, está aí uma decisão que os advogados do ex-presidente Bolsonaro e dos presos políticos do 8 de janeiro podem usar para favorecer seus clientes. Infelizmente, parece ser uma regra que os benefícios judiciais só se aplicam aos reais marginais e não àqueles que o Estado tornou marginais, porque tornaram-se um incômodo para o status quo. Aqui, senhores, está um claro exemplo de que não podemos defender que um criminoso seja mantido em péssimas condições na cadeia. Pois se o Estado pode, quando bem entender, tornar qualquer um criminoso, então nós corremos o risco de estarmos defendendo nossa própria tortura. Vou tornar a dizer: o maior violador de direitos naturais que existe é o Estado, e nós nunca podemos pedir que ele tenha mais poder, pois o poder que hoje aparentemente nos favorece pode amanhã ser usado contra nós mesmos. E para isto basta que alguém que tenha o poder e uma caneta em mãos decida nos tornar criminosos. Porém, se os senhores sempre forem coerentes em suas premissas, poderão, quando vítimas de injustiça, e eu espero que nunca sejam, reclamar o bom senso que sempre defenderam até para os reais e piores criminosos. E o segundo tema que vou apresentar para os senhores é a PEC 39 do ano de 2022, e que foi aprovada agora, no dia 4 de novembro de 2025, e sobre a qual ninguém está falando. A PEC 39 de 2022, que trata da essencialidade dos tribunais de contas, e que é de autoria do deputado Moses Rodrigues e do senador Eunício de Oliveira, foi aprovada com 414 votos e reconhece os tribunais de contas, sejam municipais ou estaduais, como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. É de brincadeira. Senhores, tudo isto surgiu porque em 2017 a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou uma emenda constitucional estadual que extinguia todos os tribunais de contas municipais e transferia suas competências para o Tribunal de Contas do Estado, do Ceará. E como não havia na Constituição nenhum impedimento para a extinção dos tribunais de contas, o STF decidiu que a extinção era legítima, assim como a transferência da competência dos tribunais municipais para o Tribunal Estadual do Ceará. Senhores, vale lembrar que os tribunais de contas, especialmente os estaduais, têm seus conselheiros indicados pelos governadores e suas indicações precisam ser aprovadas pelas assembleias legislativas. E vários são os casos onde os governadores indicam suas esposas e amigos para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. E são estas esposas e amigos que irão julgar se seus governos fizeram ou não um bom uso do dinheiro dos nossos impostos. Vale lembrar o caso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, onde praticamente todos os conselheiros foram presos por corrupção. Porém, como o julgamento se estendeu por anos, os conselheiros que ainda estavam vivos foram retornados às suas funções por determinação do STF. E mesmo sendo processados por corrupção, os conselheiros continuaram recebendo seus salários enquanto estavam afastados, aguardando um julgamento que nunca aconteceu. E um fato importante: para se tornar um conselheiro de um tribunal de contas, o indivíduo não precisa ter nenhuma formação acadêmica. Basta que ele seja indicado pelo chefe do Executivo Estadual e que seja aprovado pela Assembleia Legislativa, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro
com o senhor Domingos Brazão, que na época da nomeação só tinha o ensino médio. Trata-se de um cargo vitalício, com salário mensal médio de R$ 40.000 mais privilégios, perdão, quero dizer, benefícios merecidos. E vale lembrar que o STF decidiu que nomeações de parentes para cargos políticos não é nepotismo. E sendo assim, é legalmente aceito que um governador ou um prefeito nomeie um parente para conselheiro do Tribunal de Contas e que este parente seja o responsável por julgar como o seu governo gastou o nosso dinheiro. E aqui está o dilema dos senhores. Com um Estado centralizando o poder de julgar as contas dos municípios, injustiças com propósitos políticos podem ser cometidas e o Tribunal de Contas Estadual adquire um poder absurdo que afeta a autonomia dos municípios. Porém, o número de conselheiros que nós sustentamos é reduzido. Com a aprovação da PEC 39 de 2022, um município pode ter o seu Tribunal de Contas sem que corra o risco dele ser extinto por algum governador. Preserva-se a autonomia dos municípios. E em ambos os cenários, o anterior e o atual, nós não temos garantia de mais lisura na forma como prefeitos e governadores lidam com o dinheiro dos impostos que pagamos. Com a diferença que agora, com a preservação dos tribunais de contas municipais, nós temos mais conselheiros e toda a burocracia que os cerca para sustentarmos, e mais cargos de conselheiros disponíveis, onde é facultado aos prefeitos nomearem suas esposas e amigos para a função. E eu sei que alguns dos senhores devem estar dizendo que a Constituição proíbe a criação de novos tribunais de contas. Porém, a Constituição não proibia a extinção dos tribunais de contas existentes e foi modificada pela PEC 39 de 2022. E quanto tempo os senhores acham que levará para que a classe política decida que cada um dos 5.570 municípios deve ter o seu próprio Tribunal de Contas, já que eles foram declarados legalmente como essenciais ao controle externo? Bem, eu agradeço aos senhores que assistiram este vídeo, desejo que tenham um meio de semana maravilhoso. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe, fiquem em paz.